Existe um tipo de olhar que não pede, não busca e não tenta convencer. É um olhar que observa em silêncio, que carrega uma calma firme e uma intensidade difícil de explicar. É o olhar de um homem que retém sua energia vital. A retenção seminal vai além do corpo. É um treinamento da mente e do espírito. Ao resistir ao impulso, o homem aprende a conter o caos dentro de si. Ele deixa de ser escravo do desejo imediato e se transforma em alguém que domina o próprio instinto. Essa disciplina silenciosa molda algo mais profundo do que força de vontade. Ela molda sua presença. A maioria dos homens de hoje perdeu isso. O olhar está disperso, cansado, drenado. Eles buscam aprovação em cada gesto, buscam prazer em cada tela e acabam vazios. Mas quando um homem decide conter sua energia, algo muda. A vitalidade que antes se esvaía começa a circular internamente. E aos poucos, a mente se alinha, o corpo se estabiliza, o olhar, antes inquieto, se torna firme. Essa transformação é sutil, mas perceptível. As pessoas sentem, mesmo sem entender. O homem que retém passa a emitir uma frequência diferente, mais densa, mais centrada. Sua presença pesa no ar. Não é agressiva, apenas incontornável. A energia contida se condensa, e essa condensação se reflete no olhar. Ele ganha profundidade, se torna espelho de algo primordial. O mundo moderno esqueceu o valor desse tipo de olhar. Hoje, tudo é fugaz, disperso, instantâneo. Mas quando alguém com essa energia entra num ambiente, a diferença é sentida de imediato. O silêncio dele é mais eloquente do que as palavras dos outros. A retenção seminal é, em essência, um retorno ao centro. Quando o homem para de desperdiçar sua energia, ele recupera o que perdeu na rotina e nas distrações. Clareza. O olhar que surge dessa prática não busca dominar, mas compreender. É o olhar de quem se basta, de quem não precisa provar nada. Essa ausência de carência o torna magnético, porque tudo no universo tende a gravitar em torno do que é completo. Há uma gravidade no homem que conserva sua energia. Ele se move com propósito, fala apenas o necessário e observa mais do que reage. Enquanto os outros se apressam para preencher o vazio, ele habita o próprio silêncio. E é desse silêncio que nasce o poder. A retenção não apenas fortalece o corpo, mas refina o espírito. A energia vital, quando preservada, começa a subir, atravessando os centros sutis, despertando a mente e purificando as emoções. Esse movimento ascendente se manifesta na postura, na respiração e principalmente nos olhos. Eles deixam de refletir cansaço e passam a emitir presença. É assim que o homem recupera o que o mundo tentou apagar, sua essência instintiva e espiritual. O olhar torna-se um símbolo desse reencontro, firme, calmo e profundo. Ele carrega dentro de si o peso da quietude, a certeza de quem domina a própria natureza. Em um tempo em que quase todos se dispersam, aquele que retém se torna raro, e o raro, inevitavelmente, atrai, não por vaidade, mas por gravidade. O poder não está em olhar, mas em ver. E ver de verdade é algo que poucos ainda conseguem fazer. A verdadeira mudança não começa no corpo, mas na mente. Quando a energia vital deixa de ser desperdiçada, o cérebro passa a funcionar de outro modo. Os impulsos se reorganizam, os pensamentos se tornam mais claros e a percepção começa a se expandir. A retenção não é apenas uma questão física, é uma reconstrução psicológica. A mente comum vive em ciclos de estímulo e recompensa. Cada pequeno prazer gera um pico de dopamina seguido por um vazio ainda maior. Esse mecanismo cria um vício invisível, uma necessidade constante de algo novo, rápido e superficial. Mas o homem que decide conter sua energia rompe esse ciclo. Ele ensina ao cérebro que prazer não é sinônimo de consumo, mas de controle. Nos primeiros dias, o corpo reage, a mente tenta sabotar, as emoções oscilam e o desejo grita por atenção. É o ego tentando manter o domínio.
Mas quando a energia começa a se acumular, algo muda. A mesma força que antes alimentava impulsos começa a alimentar consciência. O cérebro, antes disperso, ganha foco. A ansiedade dá lugar à serenidade. A retenção altera a bioquímica interna e, com ela, a percepção da realidade. A concentração aumenta, o raciocínio se torna mais preciso e o silêncio mental se instala. Essa quietude não é vazia. É o espaço onde surgem as ideias mais profundas, onde o instinto e a intuição começam a dialogar. É o início da verdadeira inteligência, aquela que nasce do equilíbrio entre razão e energia. Com o tempo, o homem nota que começa a enxergar padrões. As coisas que antes pareciam caóticas passam a fazer sentido. Ele entende os movimentos das pessoas, as intenções ocultas e o ritmo do próprio destino. Sua energia vital se torna percepção. O olhar, antes voltado para fora, volta-se para dentro. E é ali, no silêncio interno, que ele descobre algo que a maioria nunca sente: poder real. Esse poder não é o de dominar os outros, mas o de dominar a si mesmo. A retenção ensina o homem a suportar o desconforto, a transformar impulso em presença. A mesma energia que antes se dissipava em prazer momentâneo, agora se torna combustível para criação, propósito e visão. Ele começa a perceber que a vida não exige pressa, mas profundidade. Com o tempo, o corpo e a mente entram em sincronia. Os pensamentos fluem com mais clareza, as emoções se estabilizam e o instinto deixa de ser um inimigo. A energia sexual, agora sublimada, se converte em lucidez. A força física se transforma em foco. A tensão se transforma em direção. Essa transmutação é o ponto em que a biologia toca o espírito. O homem sente uma expansão silenciosa, como se o ar ao redor vibrasse de maneira diferente. Ele passa a habitar o próprio corpo de forma consciente, e sua presença se torna magnética. Não é algo que ele faz, é algo que ele é. Poucos compreendem o valor dessa quietude. Vivemos em um mundo que premia o movimento, a pressa, o excesso, mas a retenção revela que a verdadeira força está na imobilidade, na capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta fragmentar. E é nesse ponto que o homem começa a se transformar de fato. O desejo, antes desgovernado, se torna direção. A energia, antes instável, se torna estrutura. E a mente, antes dispersa, se torna espelho. A transformação interna é silenciosa, mas irreversível. Ela marca o início de uma nova consciência, uma em que o homem deixa de ser apenas alguém que reage à vida e passa a ser aquele que a cria. A energia que antes buscava prazer se transforma em algo mais sutil, consciência criadora. Esse é o ponto em que o homem deixa de viver movido por instintos e passa a operar por intenção. Sua força vital, redirecionada, alimenta o pensamento, a intuição e a imaginação. A mente começa a funcionar como um laboratório silencioso onde o invisível ganha forma. Toda criação nasce de uma tensão, da fricção entre o que existe e o que ainda não foi manifestado. A retenção intensifica essa tensão, mas em vez de dissipá-la, a sustenta até que algo novo surja. É nesse processo que a energia sexual, a mais densa e poderosa do corpo humano, começa a se refinar. Ela sobe, metaforicamente e biologicamente, pelo sistema nervoso, ativando áreas cerebrais ligadas à inspiração, clareza e propósito. A imaginação, antes dispersa, ganha direção. O homem percebe que não precisa buscar ideias. Elas surgem. A ciência moderna já demonstrou que a criatividade depende de equilíbrio neuroquímico, mas a retenção vai além da química. Ela desperta uma ordem mais profunda, uma harmonia entre o corpo e o campo sutil de energia que o envolve. Essa harmonia cria uma sensação de plenitude que alimenta o pensamento criador. A mente, agora estável, começa a funcionar como um espelho. Tudo o que ela reflete se manifesta. O Criador que domina essa força
não age por ansiedade. Ele não cria por necessidade, mas por transbordamento. A energia acumulada dentro dele se transforma em visão. É como se cada célula começasse a vibrar no mesmo ritmo do que ele imagina. A obra, seja ela uma pintura, uma música, um projeto ou um simples gesto, deixa de ser um produto do esforço e passa a ser uma consequência natural de um estado de consciência elevado. A psicologia chama isso de estado de fluxo, mas no campo espiritual é visto como alinhamento entre o humano e o divino. É quando a mente se cala e o espírito assume a criação. Nesse ponto, o homem não pensa, ele ouve. E o que ele ouve não vem de fora, mas do próprio centro. A inspiração se torna um diálogo com algo maior. Esse fenômeno foi descrito por artistas, inventores e filósofos ao longo dos séculos. Leonardo da Vinci chamava isso de ver o invisível. Tesla dizia que suas invenções lhe vinham inteiras, como visões. Esses homens não eram apenas gênios, eram canalizadores de energia criadora, mestres da retenção em algum nível, conscientes ou não. Com o tempo, o praticante percebe que não há separação entre biologia e espiritualidade. O corpo é o altar e a mente é o templo. A energia sexual, em vez de ser um tabu, é reconhecida como a matéria-prima da criação. Ao ser elevada, essa energia se transforma em magnetismo pessoal, clareza mental e intuição aguçada. O olhar muda, a fala ganha poder, as ações carregam sentido, a vida passa a ter uma coerência que antes parecia inalcançável. A retenção não é, portanto, uma renúncia, é uma arte de conversão, converter desejo em foco, instinto em sabedoria e energia em consciência. Quando essa alquimia se completa, a percepção do mundo muda. Tudo o que antes parecia banal se revela carregado de significado. A rotina se torna ritual. Cada respiração é criação. E a energia, antes desperdiçada, se torna o combustível da própria alma. A mente do homem criador é como um rio calmo, profunda, silenciosa e impossível de deter. Ela flui, moldando a realidade de acordo com a clareza de quem a conduz. Nesse estado, a fronteira entre pensar e manifestar desaparece. E é nesse ponto que o ser humano se aproxima do que os antigos chamavam de poder divino. Não o de controlar o mundo, mas o de criar a partir dele. Depois de atravessar o fogo da abstinência e da disciplina, algo começa a mudar em silêncio. O corpo, antes escravo do desejo, agora serve à consciência. A mente, antes caótica, torna-se clara como um lago imóvel. Não há mais luta entre o querer e o dever. Há unidade. A energia, antes confinada ao instinto, agora circula em espiral, subindo por dentro do ser como uma luz invisível. Ela desperta zonas esquecidas da mente, abre caminhos sutis no corpo e revela uma percepção que não depende dos sentidos. O homem começa a ver sem olhar, a ouvir sem escutar. O mundo exterior perde parte do seu domínio e o interior começa a se expandir. Nesse estado, o silêncio não é ausência de som, mas presença absoluta. É uma quietude viva, onde o pensamento não é mais necessário. O ego, acostumado a controlar tudo, se dissolve lentamente, como névoa diante do sol. O que sobra é consciência pura, uma lucidez que observa sem julgar. A psicologia moderna chamaria isso de autorregulação profunda, os antigos de iluminação. Mas na essência é o mesmo fenômeno, o retorno ao centro. A energia vital, redirecionada e refinada, acende a mente superior. E o homem renasce, não no corpo, mas na consciência. Ele entende que sempre foi mais do que carne, instinto e pensamento, que há dentro dele um ponto imóvel, eterno, observando tudo desde o início. A retenção não o levou à repressão, mas à lembrança. Lembrança de quem ele realmente é. Nesse ponto, surge o verdadeiro poder. Não o poder de dominar os outros, mas o de não ser dominado por nada. O poder de agir sem ser movido pelo medo, de criar sem precisar provar.
A presença se torna magnética, o olhar sereno, a voz firme. Tudo o que ele faz carrega peso, não por força, mas por coerência. A mente silenciosa é a coroa da prática, é o ápice da alquimia, porque o silêncio não é o fim, é o portal. É nele que a consciência se expande e o homem descobre o que sempre buscou fora, a própria fonte da vida. Quando a energia chega ao topo, algo acontece, uma sensação de completude. Não há mais carência, nem desejo de fuga. O prazer deixa de ser uma busca e se torna um estado. É o êxtase sem estímulo, a paz que não depende de nada. Esse é o renascimento. A mente, purificada, torna-se um espelho do divino, e o homem percebe que tudo o que viveu, o conflito, o desejo, a dor, foi apenas o caminho de volta para si mesmo. A serpente, que antes rastejava, agora se ergueu. O instinto se fez sabedoria, e o ser humano, enfim, se torna aquilo que os antigos chamavam de rei de si mesmo. Se você está focado em aumentar seu poder pessoal e está gostando dos nossos vídeos, deixe seu like e sua habitual coroa nos comentários. Fique bem, mantenha-se firme e até o próximo vídeo.